Essa semana, no grupo do Dois Quadrinhos no Facebook, rolou uma discussão muito interessante no tópico iniciado pelo Enio Ramalho. O que é mais importante para um quadrinho? O que é melhor? Um bom desenho ou um bom roteiro, sabe? O que funciona melhor? O tópico foi um sucesso, teve 162 comentários, 51 curtidas, todo mundo participando e debatendo. Aí eu resolvi fazer o seguinte, por que não aproveitar essa pauta e conversar com quadrinistas, ver o que eles acham sobre essa diferença, né? O que é mais importante para formar uma boa história em quadrinhos. Vamos começar com o depoimento do Orlandelli, que se tu não conhece, é o autor do Chico Bento Arvorada, também ele lançou recentemente pela editora Marsupial O Sinal, que também é um baita de um quadrinho. E vamos lá, o Orlandelli pra mim é uma espécie de filósofo, então vamos à opinião dele. Ele diz que as duas são importantes, mas que se fosse para colocar uma hierarquia, ele colocaria em primeiro lugar o roteiro, porque no caso para ele, o desenho ele serve como ferramenta para apresentar o roteiro, então o desenho ele tem que estar subordinado àquilo que está expresso nas palavras. E ele termina a argumentação dele de um jeito muito interessante, que se de repente tu tem um quadrinho muito bem ilustrado, mas tu não tem história, tu tem basicamente um livro com ilustrações pra tu admirar, sabe? Então acaba que o roteiro é mais importante. E na sequência eu conversei com o Magno Costa, que se tu não sabe, ele tem um irmão gêmeo, Marcelo Costa, e os dois fazem quadrinhos. Por exemplo, no ano passado eles publicaram o excelente A Herança Becker, na Comic Con Experience. Também fizeram o Capitão Feio, o Oeste Vermelho, A Vida de Jonas. Segundo o Magno, ele acredita que os dois são importantes. Olha que interessante o depoimento dele. Ele questiona se um desenhista bom faz um gibi bom sem história e se um roteiro bom salva um desenhista ruim. Então dependendo do contexto, os dois eles têm igual peso. Já pro Vitor Cafage, que provavelmente tu conhece do Valente, sim, e do Turma da Mônica, que agora vai ser adaptado pro cinema, o Vitor, ele acredita que o desenho é o mais importante. E aí ele cita um exemplo de que os melhores momentos da fase do Matt Fraction no Gavião Arqueiro são aqueles que são desenhados pelo David Aja. Sem contar que ele é fã do Homem-Aranha e ele prefere quando o Stuart Immonen desenha do que quando o Giuseppe Camuncoli tá no Peter. Sendo que o roteirista é o mesmo. Então, mesmo sendo o mesmo cara lá escrevendo, quando tu tem desenhistas diferentes, a história funciona melhor ou pior. Também eu perguntei pro Sidney Guzman, que é o editor-chefe do Universo HQ, também faz os projetos da Maurício de Souza, e ele tava meio sem tempo, então ele só me disse que ele acha que o roteiro é mais importante, certo? Então vamos pro próximo. Chris Petter, colorista mega conhecida, ela faz as cores, por exemplo, do Astronauta, da trilogia do Astronauta, provavelmente vai fazer as cores do quarto, e também ela é a roteirista do Patas Sujas, sim, que é um projeto dela. Eu achei legal o depoimento da Chris, porque ela diz que, óbvio que os dois se os dois forem bons, isso vai funcionar, mas que numa hierarquia ela acha mais importante o roteiro. Porque um bom roteirista, ele pode pegar um desenhista ruim e adequar eles. Ou no roteiro, explicar exatamente como devem ser dispostos os quadros, etc. E aí tu consegue salvar a história. E por último tem o meu amigo Camilo Solano, que é o autor do Semilunar. Talvez tu já tenha ouvido falar, é um quadrinho mais recente dele. Ele também fez Desengano e umas outras HQs bem bacanas. E o Camilo, ele ficou em cima do muro, ele até comentou, desculpa se eu sou chato por não escolher qual delas, mas é que ele acha que tanto uma quanto a outra tem que se adequar para formar uma boa história. Assim, minha opinião, considerando os relatos, considerando o tópico do Dois Quadrinhos, é muito difícil de escolher, porque se tu tem um roteiro ruim e o desenho é bom, o desenho, ele consegue fazer tu acreditar naquilo. Porque tu pega qualquer quadrinho desenhado pelo Brian Hitch, que, nossa, qualquer coisa que esse cara desenhe parece de verdade. Então, mesmo a história sendo mais ou menos, tipo aquele American's Best Hero, alguma coisa assim, que saiu esses tempos pela Panini, eu acho que o roteiro não é bom. Eu acho que o roteiro é mal escrito. Só que, quando tu tem o desenho do Brian Hitch, tadã, tudo funciona. É difícil de categorizar porque tu tem casos muito específicos. Olha o Jeff Lemire. Ele tem um desenho feio, só que ele sabe contar muito bem a história. Isso é um tópico que a Chris Petter comentou, que quadrinhos não é só o desenho, tu tem que saber contar aquela história. E se o cara sabe contar aquela história de um jeito interessante, ele consegue superar a deficiência dele no desenho, por exemplo. Mas se fosse para eu escolher qual que eu acho que é mais importante, mesmo considerando todas essas mil e umas possibilidades, eu acho que o argumento do Orlandelli é o definitivo. Ele cita que tu pode ter um bom desenho, mas se tu tem só um bom desenho e tu não tem uma história sendo contada por trás, uma história boa, tu só tem
porque admirar as páginas e, enfim, isso talvez não te acrescente tanto. Então, eu acho que sim, o roteiro é o mais importante de tudo. Eu quero agradecer todos os quadernistas e editores e jornalistas, enfim, que me ajudaram a fazer essa pauta. Obrigado a todo mundo pelos seus depoimentos, mas eu quero ressaltar que o mais importante é a tua opinião. Sim, que tu vá aqui embaixo e comente o que tu acha. E é isso, tá? Tua companhia foi um prazer até aqui, eu te vejo amanhã, provavelmente amanhã, tá bom? Tchau.